Minha mãe foi à Europa por um mês e me deixou aos 11 com $20. Quando eles voltaram, o que ela viu a fez engolir seco. Não, não, ela viu tudo. Estou sentada no sofá da casa do tio Cole e da tia Ruth. Eles estão ao meu lado e a minha mãe está no meio da sala a falar. Ela já está apta a falar há 20 minutos e eu olho para ela, mas é como se fosse através de um vidro, como se ela não fosse real. Abri a porta, diz a minha mãe com a voz trêmula, e estava tudo tão silencioso, tão vazio. Percebi que algo estava errado, percebi imediatamente. O tio Cole fica em silêncio, com os braços cruzados sobre o peito. A tia Ruth segura a minha mão, mas não sinto o seu toque, só sinto o frio dentro de mim. Não, sussurra a minha mãe, e lágrimas rolam pelo seu rosto. Não, isso não pode ser. Foi o que eu disse ao Devin. Isso simplesmente não pode ser. Uma imagem vem à minha mente, à nossa casa. Há um mês, estou sentada no sofá com um livro sobre dragões que o meu pai me deu no meu aniversário. A minha mãe está à porta com uma mala grande, rosa, que eu nunca tinha visto antes. Ela está bem vestida, calças de ganga novas, blusa branca, sapatos de salto alto. Ela nunca usa sapatos de salto alto. Cheira a um perfume que eu não conheço. Um cheiro desconhecido, doce e forte. Amy, vou viajar por uma semana, diz ela sem olhar para mim. Olha para o telemóvel. O pai vai ficar contigo, certo? Aceno com a cabeça, sem levantar a cabeça. Olho para o livro, mas as letras estão a desfocar-se. Sei que ela não vai sozinha. Via a falar ao telefone com alguém na semana passada e a sua voz estava diferente, feliz, viva, diferente daquela que ela tem quando fala comigo ou com o pai. O meu pai está na cozinha. Ele está calado, como sempre. Lava os copos com movimentos lentos, olha pela janela. O meu pai raramente fala. Ele trabalha como inspetor rodoviário, verifica as estradas do estado, fica em casa há alguns dias e depois volta a viajar. Quando está em casa, ele está cansado. Come o jantar em silêncio, vê televisão e vai dormir cedo. Às vezes ele olha para mim e sorri, mas esse sorriso é sempre triste, como se ele quisesse dizer algo, mas não soubesse o quê. Aqui estão $20. A mãe coloca o dinheiro na mesa perto da entrada. Por precaução, mas o pai vai preparar a tua comida, então provavelmente não vais precisar deles. Ela pega a mala, olha mais uma vez para o telemóvel, sorri, depois olha para mim. O sorriso desaparece. Ser uma boa menina, diz ela, e vai-se embora. A porta fecha-se. Ouço o motor do carro ligar. Ouço-a partir. O pai aproxima-se de mim e senta-se ao meu lado, no sofá. Ele coloca a mão no meu ombro, desajeitadamente, como se não soubesse como fazer isso corretamente. A palma da mão dele é pesada e quente. Vai ficar tudo bem, Amy, diz ele baixinho. Eu estou aqui. Vai ficar tudo bem. Aceno com a cabeça, mas não acredito nele. Ele também está sempre a ir para algum lado. Todos estão sempre a ir para algum lado. Liguei para o Jared, diz a minha mãe agora, na sala de estar do tio Cole, e a sua voz falha. Liguei e liguei, mas ele não atendia. Então liguei para uma vizinha e ela disse que Jared morreu há 3 semanas e eu nem sabia. O rosto dela está vermelho de tanto chorar. Ela estende a mão para mim, mas eu não me mexo. Tia Ruth aperta ligeiramente a minha mão, como se perguntasse: Está tudo bem? Não sei como responder. As memórias voltam a invadir-me. O pai está em casa há 5 dias. É raro, normalmente fica no máximo 3. Tomamos o pequeno almoço juntos e ele pergunta sobre a escola. Conto sobre a prova de matemática, sobre a Lisa Greenwood ter voltado a provocar-me por causa da minha mochila velha. O pai ouve atentamente, acena com a cabeça. Não lhe deis atenção, diz ele. Ela não tem mais nada para se gabar, só coisas novas. Ele não sabe falar sobre estas coisas, mas tenta. Vejo que ele está a tentar. A minha mãe não liga há 4 dias.
O meu pai verifica o telefone todas as noites, franze a testa e o coloca de lado. Uma vez, ouço-o a marcar o número e a dizer ao telefone: Gwen, pelo menos atende uma vez. A Amy está preocupada. Mas ela não atende. Eu não estou preocupada, já me acostumei. A minha mãe sempre esteve longe, mesmo quando estava por perto. Ela alimentava-me, lavava as minhas roupas, levava-me à escola, mas parecia estar sempre a pensar noutra coisa, noutra vida onde só ela existia. Mas eu não. Uma vez, quando eu tinha 8 anos, ouvia-a falar ao telefone com a sua amiga Chris. Eu estava atrás da porta do quarto e ouvia. Às vezes penso que, se não tivesse engravidado naquela época, dizia a minha mãe, agora estaria a viver em Portland. Talvez até em Nova York, teria um emprego normal, em vez deste trabalho de caixa de supermercado. Eu viajaria, Ela não terminou, mas eu entendi. Ela seria feliz. Sem mim, eu nunca lhe disse isso. Apenas me lembrei. Os serviços sociais a levaram, diz a minha mãe agora, enxugando as lágrimas. Minhas pessoas estranhas levaram a minha menina, e eu nem sabia. Eu estava na Europa, eu não podia saber. O tio Cole finalmente responde. A sua voz é calma, mas firme. A senhora esteve indisponível durante 1 mês, senhora Darnell. 1 mês. O seu marido morreu, a sua filha foi levada para um orfanato e a senhora não atendeu às chamadas. O meu telefone avariou, exclama da minha mãe. Comprei um novo, mas o número mudou e o Jarrett não sabia. Podia ter ligado você mesma, diz a tia Ruth baixinho, pelo menos uma vez por mês. A minha mãe fica em silêncio. Ela não sabe o que responder. Lembro-me do dia em que a polícia chegou. Foi no 10º dia após a partida da mãe. Eu caminhava lentamente da escola para casa, parando perto de cada árvore, cada cerca. O pai tinha saído em viagem novamente na manhã anterior. Eu sabia que ficaria sozinha em casa, já estava acostumada a isso. Mas quando cheguei à casa, havia um carro da polícia parado ao lado dela. 2 agentes esperavam na varanda. Um deles, uma mulher de cabelo curto e escuro e olhos bondosos, agachou-se quando me aproximei. És a Amélia Darnell? Perguntou ela suavemente. Acenei com a cabeça. Senti algo pesado e frio no estômago, como se tivesse engolido gelo. Amy, precisamos de falar contigo. Podemos entrar? Abri a porta com as mãos trêmulas. Entramos na sala de estar. A agente sentou-se ao meu lado no sofá, enquanto o seu colega, um homem de bigode grisalho, ficou de pé junto à porta. Ele parecia desconfortável, como se quisesse estar em qualquer outro lugar, menos ali. Ami, disse a mulher segurando a minha mão, aconteceu uma coisa muito má. O teu pai sofreu um acidente esta manhã. Ele estava a conduzir a serviço e o carro dele saiu da estrada. Ele não sobreviveu. Sinto muito, querida. Eu olhei para ela e não entendi as palavras. Não sobreviveu. O que isso significa? O pai não pode não sobreviver. Ele conduz todos os dias. Ele é cuidadoso. Ele sempre me dizia para colocar o cinto de segurança no carro. Sempre verificava os travões. Sempre voltava. Ele vai voltar, eu disse. Ele prometeu que voltaria à noite. A mulher oficial apertou minha mão com mais força. Ami, ele não vai voltar. Ele morreu. Você entende o que isso significa? Não compreendo. A morte é algo distante, sobre o qual se escreve nos livros. Não é sobre o meu pai. Não é sobre a pessoa que ontem de manhã colocou uma maçã na minha mochila e disse: tenha um bom dia, querida. Onde está a minha mãe? Perguntei. A minha voz estava estranha, diferente, fraca. Estamos a tentar entrar em contato com ela, disse a mulher. Mas ainda não conseguimos. Tens outros parentes? Avó, avô, tia, tio, alguém? Balancei a cabeça. O meu pai cresceu num orfanato, não tinha pais. Os avós da minha mãe morreram quando eu era muito pequena. Não tenho outros parentes. Então, teremos que levá-la para um lugar seguro até encontrarmos sua mãe ou algum parente, disse a mulher. Por favor, arrume algumas coisas para alguns dias. Roupas, escova de dentes, o que precisares. Fui para o meu quarto.
As minhas pernas não me obedeciam, como se fossem de outra pessoa. Peguei na mochila e coloquei lá camisolas, calças de ganga e roupa interior. As minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia fechar o fecho. Olhei para o meu quarto, para o pôster com gatinhos na parede, para a estante com livros, para a cama com o cobertor azul que o meu pai me comprou no ano passado, e percebi que não voltaria mais para cá. Simplesmente sabia. Levaram-me para um edifício que cheirava a lixívia e a algo azedo e desagradável. Lá estava uma mulher chamada Marcia, com cabelo ruivo vivo que sorria demasiado e falava demasiado alto, como se eu fosse surda. É temporário, Ami, disse Marcia, levando-me pelo corredor, passando por muitas portas. Vamos encontrar a tua mãe ou algum parente e tu irás para essa casa deles. Prometo, ela me mostrou um quarto com beliches, onde dormiam mais 4 meninas. Uma delas, uma menina de pele escura com cerca de 9 anos, acenou para mim. Olá, sou a Tara, disse ela. Vais ficar na cama de cima ou de baixo? Não respondi. Deitei-me na cama de baixo, perto da janela, e fiquei a olhar para o teto. As outras meninas conversavam entre si, riam, mas eu não as ouvia. Eu pensava no meu pai, em como ele sorriu para mim ontem de manhã antes de partir, em como eu não disse adeus a ele. Apenas acenei com a cabeça e fui para a escola, sem nem mesmo me virar. E agora ele não está mais aqui, e eu fui levada embora, e a minha mãe está longe, e ela não sabe. Ou sabe, mas não se importa. 17 dias num abrigo. É muito ou pouco? Não sei. O tempo lá passa de forma estranha, como se fosse viscoso. Um dia é igual ao outro. Manhã, pequeno almoço, algumas aulas, almoço, tempo livre, jantar, sono, e assim por diante. Nos primeiros dias, eu chorava, não alto, baixinho debaixo do cobertor para que ninguém ouvisse. Chorava até não ter mais lágrimas e depois ficava deitada a olhar para o teto. Tara, a menina do beliche de cima, desceu uma vez à noite e sentou-se ao meu lado. Quer conversar? Sussurrou ela. Eu abanei a cabeça. Ela ficou sentada um pouco mais, depois voltou para o seu lugar. Não tentou mais. No 5º dia, eu parei de chorar. Não porque tivesse ficado mais fácil, simplesmente porque as lágrimas acabaram. Algo dentro de mim se partiu. E agora havia silêncio. Um silêncio frio e vazio. Marcia, a psicóloga do abrigo com cabelos ruivos brilhantes, chamou-me ao seu consultório no 2º, 5º e 9º dia. Ela sentou-se à minha frente. Sorriu exageradamente e perguntou como eu me sentia. Bem, respondi todas as vezes. Ami, podes falar comigo sobre qualquer coisa, dizia ela suavemente. Sobre o teu pai, sobre a tua mãe, sobre o que sentes. Este é um lugar seguro. Eu acenava com a cabeça, mas não falava. O que poderia dizer? Que o meu pai tinha morrido e a minha mãe tinha ido para algum lugar e não voltava? Que me tiraram de casa e me trouxeram para cá, onde tudo é estranho e frio? Ela já sabe disso. Por que repetir? Tu comes muito pouco, disse Marcia no 9º dia. O pessoal diz que tu quase não tocas na comida. Não gostas do que preparam? Olhei para ela. A comida era normal. Simplesmente não sentia fome. Não sentia o sabor. Comia porque era preciso, mecanicamente, mas tudo parecia cartão. Gosto, disse baixinho. Marcia anotou algo no seu bloco de notas. Vi as palavras de cabeça para baixo. Apatia profunda. Não sabia o que significava, mas parecia certo. Apatia. As outras crianças do abrigo tentaram falar comigo no início. Tara falou sobre a sua mãe, que tem problemas e não pode cuidar dela. Um menino chamado Marco mostrou-me os seus desenhos, dinossauros e naves espaciais. A menina Sophie perguntou se eu queria jogar um jogo de tabuleiro. Eu acenava com a cabeça. Às vezes respondia, mas não sentia nada. Eles eram como sombras, como pessoas atrás de um vidro. Eu os via, ouvia, mas não conseguia alcançá-los. Depois de uma semana, eles pararam de tentar. Era um abrigo, todos tinham seus problemas. Eles não se importavam comigo,
Não eram cruéis, apenas indiferentes. Cada um tinha a sua dor, exceto um rapaz. Chamava-se Kyle, tinha 14 anos e era grande e mau. No 8º dia, ele empurrou-me no corredor quando eu ia para a cantina. "Olha por onde andas, idiota!" resmungou ele. Eu caí e bati com o ombro na parede. Ele continuou a andar, sem se virar. Tara ajudou-me a levantar-me. "Não ligues a ele", disse ela. "Ele é sempre assim." No 11º dia, Kyle empurrou-me novamente, desta vez na sala, enquanto assistíamos televisão. Eu estava sentada no lugar dele, embora não soubesse que era dele. "Sai daí", disse ele. Levantei-me, mas não rápido o suficiente. Ele me deu um soco no rosto. Não forte, mas o suficiente para me derrubar no chão. Minha cabeça bateu na borda da mesa. A dor explodiu sob meu olho, aguda e ardente. A equipe correu ao ouvir o grito de Tara. Kayla foi levada embora e eu fui levada para o posto médico. A enfermeira colocou gelo no meu rosto e disse que ficaria uma contusão. "Está a doer, querida?" ela perguntou. "Não", eu disse. E isso era mentira. No 17º dia, Marcia me chamou ao seu escritório novamente. Desta vez, ela não sorria tão abertamente. Parecia séria. "Ami, tenho boas notícias", disse ela. "Encontramos um parente teu, um tio-avô. Ele concordou em acolher-te." Olhei para ela e não senti nada. Nem alívio, nem medo, nem alegria. Apenas um vazio. "Ele chegará hoje à tarde", continuou Marcia. "O nome dele é Cole Darnell. Ele era primo em 3º grau do teu pai. Ele tem uma esposa e 2 filhos. Eles querem que tu morem com eles." "Tudo bem", disse baixinho. Marcia inclinou-se para a frente, olhando-me nos olhos. "Amy, sei que está a ser muito difícil para ti agora, mas essas pessoas querem ajudar-te. Dá-lhes uma oportunidade, está bem?" Acenei com a cabeça, mas por dentro nada mudou. Pessoas estranhas, casa estranha, que diferença faz? Cole chegou às 3 da tarde. Eu estava na entrada com uma pequena bolsa de desporto com as minhas coisas. Algumas camisetas, jeans, roupa interior, escova de dentes. Era tudo o que me restava. Ele era alto, de ombros largos, com uma barba curta e escura e olhos castanhos bondosos. Vestido de forma simples, calças de ganga, camisa de flanela, botas de trabalho. Ele olhou para mim e viu seu rosto estremecer ligeiramente quando reparou no hematoma sob o meu olho. "Ai, olá, Amélia", disse ele suavemente. "Oh, sou o Cole, o teu tio, mais precisamente, primo em 3º grau da tua mãe." Acenei com a cabeça. Não sabia o que dizer. Marcia aproximou-se de nós e entregou os papéis a Cole. "A tutela temporária está registrada", disse ela. "O assistente social entrará em contato convosco durante a semana para uma verificação. A Amélia tem de consultar um psicólogo. Vou enviar-vos os contactos de especialistas na vossa área." O Cole acenou com a cabeça e assinou algo. Depois colocou a mão no meu ombro, com cuidado, como se tivesse medo de me magoar. "Vamos, Amy", disse ele. Peguei na minha mala e segui-o. O carro de Cole era uma velha picape vermelha que cheirava a madeira e óleo de motor. Sentei-me no banco da frente e apertei o cinto de segurança. Cole ligou o motor e partimos. Nos primeiros 5 minutos, ele ficou em silêncio, depois tentou falar. "Temos um quarto para ti em nossa casa", disse ele. "Ruth, minha esposa, preparou-o. Tem uma cama, um armário, uma mesa. Se não gostares de alguma coisa, podemos mudar." Acenei com a cabeça, olhando pela janela. Através do vidro passavam árvores, casas, pessoas. Tudo era estranho. "Tenho 2 filhos", continuou Cole. "George, de 9 anos, e Clara, de 7. Eles estão um pouco nervosos, mas são boas crianças. Querem conhecer-te." Acenei com a cabeça novamente. Fiquei em silêncio. "Amy", disse Cole baixinho, "sei que agora é muito difícil para ti. Não consigo imaginar o que passaste, mas quero que saibas que estás segura. Vamos cuidar de ti." Virei a cabeça e olhei para ele. Ele parecia sincero. Bom, mas isso não importava. O meu pai também era bom, e ele não está mais aqui. "O
que aconteceu com o teu olho? Perguntou ele com cautela. Um rapaz me empurrou, disse eu baixinho. Nada demais. O rosto de Cole ficou sério. O maxilar cerrou-se. Ele não perguntou mais nada, mas eu vi que não gostou da resposta. Continuamos a viagem por mais 20 minutos. Então, Cole virou numa rua tranquila com pequenas casas cercadas por árvores. Ele parou em frente a uma delas, um andar com paredes brancas e persianas azuis. Uma mulher estava na varanda. Esta é Ruth, disse Cole. Saímos do carro. Ruth desceu da varanda e veio até mim. Ela era baixa, robusta, com cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo e olhos verdes calorosos. Ela vestia calças médicas e uma camiseta. Provavelmente tinha acabado de sair do trabalho. Olá, Amélia, disse ela suavemente, agachando-se para ficar na altura dos meus olhos. Bem-vinda, estou muito feliz por você estar aqui. Ela sorriu e o sorriso era verdadeiro, não tão largo e falso como o de Marcia. Verdadeiro, acenei com a cabeça. Não sorri de volta, não consegui. Ruth levantou-se e pegou na minha bolsa. Vamos, vou mostrar-te o teu quarto, disse ela. Entramos na casa. O interior era acolhedor e confortável. Piso de madeira, móveis macios, fotografias emolduradas nas paredes. Havia um cheiro delicioso no ar. Parecia ser de biscoitos. Havia 2 crianças no corredor. Um menino de uns 9 anos, com cabelo escuro e olhos castanhos, parecido com o Cole. Uma menina de uns 7 anos, com cabelo castanho e olhos verdes, parecida com a Ruth. Olhavam para mim com curiosidade e um pouco de receio. São o George e a Clara, disse a Ruth. Crianças, esta é a Amélia. Olá, disse o George sem muita confiança. A Clara acenou com a mão, sem tirar os olhos de mim. Acenei para eles. Não disse nada. A Ruth levou-me pelo corredor e abriu a porta de um pequeno quarto. Havia uma cama com um cobertor azul novo, uma mesa de madeira, um armário e uma pequena estante para livros. Havia lápis e um caderno sobre a mesa. No parapeito da janela havia um pequeno cacto num vaso. Este era o escritório do Cole, disse Ruth, mas nós o reformamos para você. Se algo não estiver bem, diga e nós corrigiremos. Olhei para o quarto. Era bonito, limpo, aconchegante, mas estranho. Obrigada, disse baixinho. Ruth colocou a bolsa na cama. Desfaça as malas, descanse um pouco. Daqui a 1 hora é hora do jantar. Venha quando estiver pronta, está bem? Acenei com a cabeça. Ela saiu, fechando a porta. Sentei-me na cama e olhei para a parede. Ouvi Ruth e Cole a conversar atrás da porta. Baixinho para que eu não ouvisse, mas mesmo assim ouvi alguns fragmentos. Um hematoma sob o olho. A voz de Ruth, preocupada. Um rapaz no abrigo. A voz de Cole, zangada. Pobre criança. Ela nem fala. Deixei de ouvir. Deitei-me na cama, olhando para o teto. O cobertor era macio, a cama confortável. Mas eu não me importava. À noite saí para jantar, porque Ruth bateu à porta e me chamou. Sentamo-nos à mesa. Cole, Ruth, George, Clara e eu. Ruth serviu macarrão com queijo e salada. George e Clara comeram, olhando para mim de vez em quando. Cole tentava falar sobre assuntos neutros. O tempo, a escola que começaria na semana seguinte. Amy, você vai para a mesma escola que o George, disse ele. 6º ano, certo? Eu acenei com a cabeça. Eu estou no 4º ano, disse George. É bom. A professora de matemática é um pouco severa, mas tudo bem. Acenei com a cabeça novamente, comi macarrão mecanicamente. Estava gostoso, mas eu não sentia o sabor. Depois do jantar, Ruth sugeriu que assistíssemos a um filme juntos, mas eu disse que estava cansada. Fui para o meu quarto e deitei na cama. Ouvi as crianças a prepararem-se para dormir. Ouvi a Ruth e o Cole a conversarem na cozinha. Depois, a casa ficou em silêncio. Deitei-me com os olhos abertos e fiquei a olhar para o teto. Pensei no meu pai, pensei na sua aparência, na última manhã em que o vi. Pensei que não lhe tinha dito amo-te.
Nunca lhe disse, e agora nunca mais poderei. A porta abriu-se silenciosamente. Não virei a cabeça, mas vi Ruth pelo canto do olho. Ela estava parada na porta, olhando para mim, por muito tempo. Depois, fechou a porta silenciosamente e foi embora. Fiquei deitada, olhando para o teto até de manhã. A minha mãe fica em silêncio. Ela está sentada na cadeira à minha frente, a limpar o rosto com um lenço que a tia Ruth lhe deu. Os seus olhos estão vermelhos, inchados de lágrimas. Ela olha para mim à espera que eu diga alguma coisa, que eu me atire para ela, a abrace, diga que está tudo bem, mas eu fico simplesmente sentada. Olho para ela e não sinto nada. Tchê-tchê-com a mi. Ela diz baixinho: Querida, está a ouvir-me? Eu aceno com a cabeça. Estou a ouvir, mas é como se fosse uma voz vinda da televisão, distante, irreal. A minha mãe levanta-se da cadeira e aproxima-se de mim. Ela se agacha e segura as minhas mãos. As suas mãos estão quentes, um pouco úmidas pelas lágrimas. Ela olha nos meus olhos tentando encontrar algo neles, mas não há nada. Sinto muito, ela sussurra. Eu não sabia. Se soubesse o que aconteceu com o pai, teria vindo imediatamente. Você acredita em mim? Eu olho para ela. Acredito ou não? Não sei. Talvez ela esteja a dizer a verdade. Talvez ela realmente não soubesse. Mas isso não importa. Ela foi embora, deixou-me, e quando eu estava no meu pior momento, ela não estava lá. Ami, diz alguma coisa, por favor, implora a minha mãe. A voz dela falha. Abro a boca, mas as palavras não saem. O que posso dizer? Que não sinto saudades dela? Que quando ela me abraça não sinto nada? Isso vai magoá-la. E eu não quero magoá-la. Só quero que ela vá embora. A minha mãe se inclina para mais perto. Acaricia o meu cabelo. Seus movimentos são lentos, delicados. Ela sempre fazia isso quando eu era pequena e ficava doente. Acariciava a minha cabeça, beijava a minha testa. Naquela época, isso me acalmava. Mas agora não sinto nada. É como se a mão dela fosse a mão de uma estranha. És a minha filhinha, sussurra ela. A minha menina. Perdoa-me, perdoa-me por não ter estado ao teu lado. Mas agora estou aqui e quero levar-te para casa. Para casa. Que palavra estranha. Onde é a minha casa? Na casa antiga onde o pai vivia. Ele já não está lá. Está vazia. Aqui na casa do tio Cole e da tia Ruth. Estou aqui há apenas 7 dias. Isso também não é um lar. O tio Cole limpa a garganta. Ele está sentado ao lado da tia Ruth no sofá, observando-nos. O seu rosto está calmo, mas vejo como os seus ombros estão tensos. Senhora Darnell, diz ele com cautela, talvez devêssemos dar um tempo a Amélia. Ela passou por uma trauma muito difícil. A morte do pai, o abrigo, a mudança para morar com estranhos. Ela precisa de tempo para se recuperar. A minha mãe levanta-se lentamente, soltando as minhas mãos. Volta-se para o tio Cole. Algo parecido com raiva aparece no seu rosto. Ela é minha filha, diz ela, e a sua voz torna-se mais aguda. Eu sou a mãe dela. Ela ficará melhor comigo do que com... Ela gesticula com a mão pela sala, com pessoas estranhas que ela não conhece. Compreendemos que isto é difícil para si, diz a tia Ruth suavemente. Mas não somos propriamente estranhos. Somos família, distante, mas família. E a Amélia está segura aqui. Ela come, dorme, vai ao psicólogo. Psicólogo? A mãe pestaneja. Já te estão a levar ao psicólogo sem o meu consentimento? Temos a tutela temporária, diz o tio Cole calmamente. Os serviços sociais recomendaram ajuda profissional, tendo em conta as circunstâncias. Estamos apenas a seguir as instruções deles. A mãe aperta os punhos, o rosto fica vermelho. Em segurança. A voz dela fica mais alta. Ela tem de ficar comigo. Eu sou a mãe dela. Eu dei à luz. Eu criei-a. Sinto algo apertar no peito. Não quero que ela grite. Não quero gritos aqui. Aqui é silencioso. Aqui é seguro. Por que é que ela não pode ir? O tio Cole também se levanta. Ele é alto, muito mais alto do que a mãe, mas fala calmamente, sem raiva. Senhora Darnell, ninguém está a dizer que não é mãe da Amélia, diz ele lentamente, com clareza. Mas olhe para ela.
Olhe bem. A mãe vira-se para mim. Estou sentada no sofá, com as mãos nos joelhos, a olhar para o chão. Ela não reage a si, continua o tio Cole, de todo. Abraçou-a, beijou-a, falou com ela e ela não respondeu. Nenhuma emoção. Isso não é normal para uma criança. As crianças choram, riem, ficam zangadas, gritam, mas a Amelia é simplesmente vazia. Ela precisa de ajuda, ajuda psicológica, estabilidade, tempo. A mãe olha para mim por um longo tempo. O rosto dela suaviza, fica triste. Ela se aproxima novamente, senta-se na beira do sofá ao meu lado. Ami, ela diz baixinho, pegando minha mão novamente. Você quer ir comigo para casa? Eu encontrei um apartamento, pequeno, mas bonito. Você terá seu próprio quarto. Vamos comprar coisas novas, um cobertor novo, pôsteres que você gosta. Vamos começar tudo de novo. Juntas. Só nós duas. Queres? Olho para ela. Ela espera por uma resposta. O tio Cole e a tia Ruth também esperam. Todos esperam. Não sei o que dizer. Quero ir com ela? Não, não quero. Mas não consigo dizer-lhe isso, porque se eu disser, ela ficará magoada. Ela chorará. E a culpa será minha. Não sei, digo finalmente em voz baixa. A minha mãe pestaneja, como se eu a tivesse batido. A sua mão treme na minha. Tu não sabes? Repete ela quase inaudível. Aceno com a cabeça. A minha mãe solta a minha mão e recua. O seu rosto fica vermelho, os olhos enchem-se de lágrimas novamente. Ela levanta-se, vira-se e limpa o rosto com a mão. Tudo bem, diz ela, tentando manter a voz firme, mas ela falha. Tudo bem, eu entendo. Você precisa de tempo. Eu vou lhe dar tempo. Ela pega a bolsa do chão e lança um último olhar para mim. Há algo estranho nos seus olhos. Dor, mágoa, mas também outra coisa. Algo parecido com raiva. Voltarei daqui a alguns dias, diz ela, e discutiremos tudo, como adultos. Ela dirige-se para a porta. O tio Cole acompanha-a. Ouço-os a conversar baixinho na varanda, mas não consigo distinguir as palavras. Então a porta se fecha e a minha mãe vai embora. Ouço o motor do carro dela ligar. Ouço-a partir. Tia Ruth senta-se ao meu lado, coloca a mão no meu ombro. Como te sentes, Amy? Ela pergunta suavemente. Encolho os ombros. Não sei como me sinto. Vazio, cansado, um pouco culpado. Não fizeste nada de mal, diz a tia Ruth, como se lesse os meus pensamentos. Tu compreendes? Tens o direito de sentir o que sentes, ou de não sentir nada. É normal, mas não é normal. Eu sei que não é normal. As crianças normais amam as suas mães, sentem saudades delas, e eu só quero que ela vá embora. Queres deitar-te um pouco? Pergunta a tia Ruth. Aceno com a cabeça. Vou para o meu quarto, deito-me na cama. Ouço a tia Ruth e o tio Cole a conversar na cozinha. As vozes deles são baixas, sérias. Não escuto as palavras, apenas escuto as entonações. Eles estão preocupados. Comigo. É uma sensação estranha. Alguém está preocupado comigo, não porque precisa, mas porque quer. Os 3 dias seguintes passam tranquilamente. Vou à psicóloga que a tia Ruth encontrou, uma mulher chamada Doutora Alice Merrill. O consultório dela é pequeno e aconchegante, cheira a lavanda. Há um vaso com flores sobre a mesa e quadros com paisagens nas paredes. Ela senta-se à minha frente numa poltrona macia e sorri. Olá, Amélia, diz ela suavemente. Sou a doutora Merrill, mas podes chamar-me apenas Alice, se quiseres. Aceno com a cabeça. Estou aqui para te ouvir, diz ela. Podes falar comigo sobre qualquer coisa, sobre o pai, sobre a mãe, sobre a escola, sobre qualquer coisa. Ou podes simplesmente ficar sentada em silêncio. Este tempo é teu e tu decides como o passar. Fico sentada em silêncio. Nas 2 primeiras sessões, quase não falo. Ela não pressiona, não obriga. Simplesmente fica sentada e espera. Às vezes faz perguntas simples. Como dormiste esta noite? O que comeste no café da manhã? Tens um livro favorito? Eu respondo com monossílabos. Na 3ª sessão, ela me dá lápis e papel. Às vezes é mais fácil desenhar do que falar,
diz ela. Queres tentar? Pego no lápis. Desenho uma casa, a nossa antiga casa. Depois desenho uma árvore ao lado dela. Depois o meu pai, que está na varanda. A doutora Marrow observa em silêncio. Este é o teu pai? Pergunta ela baixinho. Aceno com a cabeça. Ele parece ser bom. Aceno com a cabeça novamente. Ele era bom, calado, mas bom. Em casa, ajudo a tia Ruth a preparar o jantar. Ela me ensina a fazer biscoitos, de chocolate, com pedacinhos. Amassamos a massa juntas, ela me conta sobre o seu trabalho na clínica, sobre os pacientes que ela atende. Ela não me pergunta sobre a minha mãe, não me pressiona, apenas fala e eu ouço. George e Clara vão se habituando a mim aos poucos. George mostra-me a sua coleção de banda desenhada, fala-me sobre super-heróis. Clara faz-me um desenho, uma princesa com um vestido rosa, e oferece-mo. Agradeço-lhe e penduro o desenho na parede do meu quarto. Ela sorri tão abertamente que quase sorrio de volta. Quase. No quarto dia, a minha mãe volta. Ouço-a tocar a campainha, ouço a sua voz na sala de estar. O tio Cole chama-me. Saio lentamente com as pernas pesadas. A minha mãe está no meio da sala, vestida de forma diferente, com uma camisola bege limpa e calças de ganga escuras, o cabelo penteado num rabo de cavalo elegante e maquilhagem leve no rosto. Ela parece melhor do que há alguns dias, mais calma, mais confiante. Olá, Amy, diz ela sorrindo. Olá, digo eu. Ela senta-se numa cadeira, eu no sofá, ao lado da tia Ruth. O tio Cole está de pé junto à janela, de braços cruzados. O George e a Clara estão nos seus quartos. Mandaram-nos para lá para não atrapalharem. Pensei muito, começa a minha mãe. Ela fala devagar, ponderadamente, como se estivesse preparada para esta conversa. Sobre tudo o que aconteceu, sobre o Jarrett, sobre ti, sobre o que fiz. E percebi que cometi um erro, um grande erro, mas quero corrigi-lo. Ela olha para mim, à espera da minha reação. Eu fico em silêncio. Encontrei um apartamento, continua ela, e o entusiasmo aparece na sua voz. Pequeno, mas aconchegante. 2 quartos, um para mim, outro para ti. Tem cozinha, sala de estar, até uma pequena varanda. Já assinei o contrato de arrendamento. Vou mudar-me na próxima semana. A tia Ruth aperta na minha mão debaixo da mesa. É ótimo que estejam a planear o futuro, diz ela com cautela. Mas a Amélia precisa de tempo. Ela só agora começou a habituar-se aqui. Vai ao psicólogo, está a começar a abrir-se. Vou encontrar um psicólogo para ela na nossa vizinhança. Interrompe minha mãe rapidamente. Vou cuidar de tudo. Ela é minha filha. Ela deve ficar comigo. Arranjei um emprego. Faxineira em um hotel, pagam bem. O turno é à noite, mas vou encontrar uma babá ou alguém da vizinhança para ficar com a Amy. Tudo vai ficar bem. O tio Cole afasta-se da janela e senta-se no sofá em frente à mãe. Senhora Darnell, diz ele calmamente, mas com firmeza. Não nos opomos a que a Amélia viva consigo. Mas agora não é o melhor momento. Olhe para ela com atenção. Ela mal fala, mal come, não dorme direito. Ela precisa de estabilidade, rotina, segurança. Eu vou dar tudo isso a ela. A voz da mãe se eleva. Eu sou a mãe dela. Vocês não entendem? Não sou uma parente distante que ela está vendo pela primeira vez na vida. Eu dei à luz ela. Eu a criei durante 11 anos. Você a abandonou, diz tia Ruth baixinho. A mãe fica paralisada. O rosto dela fica pálido. O que você disse? Você a abandonou por 1 mês, repete tia Ruth. E não há condenação na voz dela. Apenas uma verdade triste e irrefutável. Você viajou com o seu novo marido e não ligou durante semanas. E quando o seu marido morreu, não foi possível encontrá-la. Amélia foi parar a um abrigo porque você não estava lá. Ela passou 17 dias lá. 17 dias em que ela passou pelo pior. E você não estava ao seu lado. E agora, quando você voltou, ela nem sequer reage à sua presença. Não percebe? Há algo muito errado na vossa relação, e enquanto isso não for corrigido, levá-la é uma má ideia.
A mãe aperta os punhos com tanta força que os ossos ficam brancos. Os seus olhos brilham, de raiva ou de lágrimas, não se sabe. Não me importo com as suas teorias psicológicas, diz ela bruscamente em voz alta. Devolva-me a minha filha. Agora. Isto não é um pedido. Não, diz o tio Cole com firmeza. A mãe olha para ele sem acreditar no que ouve. O que disse? Eu disse não, repete ele, sem desviar o olhar. Amélia ficará aqui até que ela mesma esteja pronta para ir com vocês, ou até que o tribunal decida o contrário. A mãe recua, o rosto contorcido de indignação. Ao tribunal? Estão a ameaçar-me com um tribunal? Por quê? Por querer levar a minha própria filha? Não estamos a ameaçar, diz a tia Ruth com voz triste. Mas, se for preciso, iremos a tribunal. Pela Amélia, pela sua saúde e segurança. A minha mãe vira-se bruscamente para mim. O seu olhar é desesperado, suplicante, quase furioso. Ame, diz-lhes. Ela quase grita. Diz-lhes que queres ir comigo. Diz. Olho para ela. Todos esperam. O tio Cole, a tia Ruth, a minha mãe. Todos esperam que eu diga alguma coisa. A sala está em silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. Mas eu não sei o que dizer. Não quero ir com a minha mãe. Aqui é quente, aqui é seguro. A tia Ruth faz biscoitos comigo. O tio Cole pergunta como foi o meu dia. George e Clara mostram-me os seus desenhos. Ninguém grita, ninguém vai embora. Mas não consigo dizer isso a ela, porque se eu disser, ela vai chorar. E a culpa será minha, mais uma vez. Não sei. Sussurro, e minha voz mal se ouve. A minha mãe engole em seco, pisca rapidamente, tentando conter as lágrimas. Os seus lábios tremem. Então, ela se vira bruscamente e vai até a porta, pegando a bolsa. Tudo bem, ela diz por cima do ombro, e sua voz está fria, áspera. Se é assim, vou ao serviço social amanhã. Vou entrar com um pedido oficial para recuperar a guarda. E vamos ver o que o tribunal decide. Ela é minha filha. Minha. E ninguém vai tirá-la de mim. Ela sai batendo a porta com força. Ouço-a a subir os degraus da varanda, a abrir o carro, a ligar o motor. Depois, silêncio. Sento-me no sofá e olho para o chão. A tia Ruth abraça-me, puxa-me para si. Não resisto, mas também não retribuo o abraço. Apenas fico sentada. O tio Cole diz baixinho. Vai ficar tudo bem, Amy, prometo. Mas eu não acredito nele. 2 dias depois, uma mulher dos serviços sociais chega à casa do tio Cole. O nome dela é Vivian Corbett e ela parece cansada. Olheiras, cabelo preso num coque desarrumado, uma bolsa pesada com documentos no ombro. Ela senta-se à mesa da cozinha, pega uma pasta e uma caneta. Recebemos um pedido da senhora Darnell para recuperar a guarda total da Amélia, diz ela, olhando para o tio Cole e a tia Ruth. Isso significa que temos de conduzir uma investigação, conversar com todas as partes, avaliar a situação, apresentar um relatório ao tribunal. Estou sentada na escada, onde não posso ser vista, mas ouço cada palavra. George e Clara estão na escola, e eu fui deixada em casa. A tia Ruth disse que eu precisava de um dia de descanso. Nós entendemos, diz o tio Cole, e estamos dispostos a cooperar. Mas também queremos solicitar a prorrogação da tutela temporária. Vivian levanta os olhos da pasta. Com base em quê? Com base no facto de Gwen Darnell ter estado indisponível durante 1 mês, quando seu marido faleceu e a criança precisava dela, diz o tio Cole com firmeza. Com base no facto de Amélia ter passado 17 dias num abrigo, num estado psicológico terrível. E com base no facto de que, agora, 1 mês após o regresso da mãe, a criança continua traumatizada e não reage a ela. Vivian anota algo. A senhora Darnell afirma que o seu telefone avariou e que ela não podia saber da morte do marido. Diz ela, isso é verdade? Em parte.
diz a tia Ruth. Mas a questão não é apenas o telefone. A questão é por que ela viajou por um mês, quando prometeu uma semana. Porque não ligou regularmente. Porque não informou a ninguém o seu novo número. Vivian acena com a cabeça e continua a anotar. Vou falar com a senhora Darnell em particular. Também preciso de avaliar a Amélia. Onde ela está agora? Em casa, diz tia Ruth. Vou chamá-la. Levanto-me da escada e vou para a cozinha. Vivian olha para mim, sorri, mas é um sorriso profissional, não caloroso. Olá, Amélia, diz ela. Sou a Vivian. Vamos conversar um pouco, está bem? Aceno com a cabeça. A conversa acontece no meu quarto. Vivian senta-se numa cadeira à mesa, eu sento-me na cama. Ela pega num bloco de notas e numa caneta, mas ainda não escreve nada. Ami, quero que saiba que tudo o que me disser será confidencial, diz ela. Estou aqui para entender o que é melhor para si, não para a tua mãe, não para o tio Cole, mas para ti, entendes? Aceno com a cabeça novamente. Como te sentes aqui? Pergunta ela. Normal, digo baixinho. A tia Ruth e o tio Cole tratam-te bem? Sim. Eles dão-te comida, roupa, um lugar para dormir? Sim. Tu vais ao psicólogo? Sim. Vivian anota algo. E quanto à tua mãe? Ela pergunta com cuidado. Tu a viste depois que ela voltou? Sim. Como te sentiste quando a viste? Fico em silêncio. Não sei o que dizer. Como me senti? Nada, de forma alguma. Ausente. Ami. Vivian insiste gentilmente. Não sei, digo finalmente. Amas a tua mãe? Olho para ela, pergunta estranha. Eu devo amar a minha mãe. Todas as crianças amam as suas mães, mas não sinto amor, não sinto nada. Provavelmente, repito, Vivian escreve por muito tempo. A sua caneta corre rapidamente pelo papel. Ami, se pudesses escolher onde queres viver, com a tua mãe ou com o tio Cole e a tia Ruth, o que escolherias? Fico em silêncio. Olho para as minhas mãos sobre os joelhos. Os dedos estão apertados, os ossos brancos. O meu coração bate mais rápido. Ami? Vivian pergunta novamente. Não me importo, digo. Silêncio. Um silêncio longo e pesado. Então Vivian diz baixinho. Tudo bem. Obrigada pelas respostas, Amy. O tio Cole consulta um advogado, um homem chamado Sr. Garrison Tate. Ele vem à casa uma semana depois. Senta-se à mesa da cozinha e espalha os documentos. É um homem mais velho, com cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e óculos de armação fina. A situação é complicada, diz ele folheando os papéis. Gwen Darnell tem os direitos biológicos sobre a criança, mas há circunstâncias que jogam a seu favor. A indisponibilidade dela durante a crise, o estado psicológico da criança, a estabilidade do seu lar. O que devemos fazer? Pergunta tia Ruth. Vamos apresentar um pedido de prorrogação da tutela temporária, diz o Sr. Tate. Vamos apontar todos os factos, que Gwen esteve indisponível durante um mês, que Amélia foi parar a um abrigo, que agora a criança está traumatizada e não reage à mãe. O relatório psicológico do Dr. Marrow vai ajudar. Também o relatório de Vivian Corbett. E se o tribunal decidir a favor da Gwen? Pergunta o tio Cole. O Sr. Tate tira os óculos e limpa-os. Então a Amélia irá para a boa casa da mãe. Não poderemos impedir isso se o tribunal decidir assim. Estou atrás da porta e ouço. As minhas mãos tremem. Se o tribunal decidir que devo ir para a casa da minha mãe, eu irei. Que assim seja. Gwen também se prepara para a audiência. Não a vejo, mas ouço o tio Cole e a tia Ruth a falar sobre ela. Ela contratou um advogado, encontrou um apartamento, arranjou um emprego. Ela estava a fazer tudo para parecer uma mãe responsável. Mas o namorado com quem ela ia viajar para a Europa este mês desapareceu. O tio Cole diz que a Vivian tentou falar com ele, mas ele não atende às chamadas. Os conflitos, as birras da Gwen, os problemas com a criança. Não era isso que ele queria.
Ele simplesmente desapareceu. A psicóloga dos serviços sociais chega 2 semanas depois. O nome dela é doutora Rebecca Stone e ela é mais severa do que Vivian. Ela senta-se à minha frente no consultório. Paredes brancas, uma mesa grande, sem flores ou quadros, tudo é frio, formal. Amélia, vou fazer uma avaliação contigo, diz ela sem sorrir. É um procedimento padrão. Vou fazer-te algumas perguntas e tu vais responder com sinceridade. Está bem? Aceno com a cabeça. Quantos anos tens? 11. Onde moras agora? Com o tio Cole e a tia Ruth. Há quanto tempo? Quase 1 mês. Gostas de lá? Aceno com a cabeça. Responde com palavras, por favor. Sim. Por que gostas de lá? Penso. Por quê? Porque lá é tranquilo. Porque ninguém grita. Porque a tia Ruth faz biscoitos comigo e o tio Cole pergunta como foi o meu dia. Lá é tranquilo, digo. E com a sua mãe não é tranquilo? Não respondo. Amélia, responda à pergunta. Não sei, digo baixinho. O Dr. Stone anota algo. Você ama a sua mãe? Essa pergunta de novo. Estou cansada dela. Acho que sim. Queres viver com ela? Fico em silêncio. Amélia, esta é uma pergunta importante. Queres viver com a tua mãe? Não me importo, digo, e a minha voz mal se ouve. A doutora Stone pousa a caneta. Olha para mim por um longo tempo, atentamente. Não te importas onde vives? Repete ela. Sim. Não te importas com quem vives? Sim. Ela volta a escrever durante muito tempo, preenchendo uma página inteira. Depois fecha o bloco de notas. Obrigada, Amélia. É tudo. A audiência está marcada para o início de dezembro. Não vou a tribunal. Tenho 11 anos e não sou obrigada a estar presente. Mas o tio Cole e a tia Ruth vão. A minha mãe também. Deixam-me em casa com o George e a Clara. A vizinha, a senhora Finley, vem cuidar de nós. Ela é uma senhora idosa e gentil que traz biscoitos e assiste a desenhos animados conosco. Mas eu não assisto a desenhos animados. Sento-me nas escadas e espero. O relógio na parede faz tic-tac alto. Cada minuto parece uma eternidade. O tio Cole e a tia Ruth voltam às 5 da tarde. Vejo os rostos deles e sei imediatamente. Algo aconteceu. Eles parecem cansados, mas aliviados. Ami, diz a tia Ruth sentando-se ao meu lado no sofá. O juiz tomou uma decisão. Olho para ela, o meu coração bate forte. A guarda temporária continua conosco, diz o tio Cole, por 6 meses. Depois disso, haverá uma nova audiência e o tribunal tomará uma decisão final. Eu solto o ar, que nem sabia que estava a prender. E a mãe? Pergunto baixinho. Ela tem direito a visitas, diz a tia Ruth. Sem restrições quanto à frequência, mas sob supervisão. Isso significa que ela pode vir quando quiser, mas nós temos de estar presentes. Eu aceno com a cabeça. Visitas. Isso significa que ela virá. Repetidamente. Ami, diz o tio Cole, agachando-se à minha frente. Estás segura. Entendes? Ninguém te levará daqui sem o teu consentimento. Prometo. Olho para ele. Quero acreditar. Mas no fundo, sei que daqui a 6 meses tudo pode mudar. De novo. O que a mamãe disse? Pergunto. O tio Cole e a tia Ruth trocam olhares. Ela ficou desapontada, diz a tia Ruth com cautela. Mas ela concordou com as condições do tribunal. Disse que virá visitá-la regularmente. Aceno com a cabeça. Naquela noite, quando vou para a cama, olho para o teto e penso. Penso na minha mãe, no tribunal, no que vai acontecer daqui a 6 meses. Avaliação psicológica, diz o juiz. Se eu estiver melhor, vão entregar-me a minha mãe? E o que significa melhor? Que tenho de sorrir? Falar mais? Amá-la? Não sei se consigo fazer isso. Atrás da parede, ouço o tio Cole e a tia Ruth a conversar. As vozes deles são baixas, mas consigo ouvir algumas palavras. 6 meses, diz a tia Ruth. Faremos tudo o que for possível, diz o tio Cole.
Fecho os olhos e tento adormecer, mas o sono demora a chegar. Em vez disso, vêm-me pensamentos à cabeça, pensamentos assustadores e frios. E se daqui a 6 meses a minha mãe me levar? E se eu disser que quero ficar aqui, mas o tribunal decidir o contrário? E se eu ficar para sempre presa entre dois mundos, um onde não me querem e outro onde não podem deixar-me? E o pensamento mais assustador de todos: e se eu nunca me importar? Tenho 16 anos quando me coloco diante do espelho e me vejo no meu vestido de formatura. É azul escuro, simples, sem adornos desnecessários, exatamente como eu queria. Ruth está atrás de mim e prende o último alfinete no meu cabelo, preso num coque baixo. Ah, perfeito, diz ela sorrindo. Estás linda, Amy. Olho para o meu reflexo. 16 anos. 5 anos se passaram desde que cheguei aqui. 5 anos desde que o tribunal decidiu que eu poderia ficar. Ruth, digo baixinho. Obrigada. Ela abraça-me pelos ombros e beija-me no topo da cabeça. Não tem por que agradecer, querida. Faz parte da nossa família. Clara entra na sala, correndo, segurando uma paleta de sombras. Amy, deixa-me maquilhar-te, pede ela. Por favor, já pratiquei em mim mesma durante toda a sexta semana. Ela tem 12 anos e já cresceu tanto. É alguns centímetros mais alta do que eu, tem cabelos castanhos longos e os olhos verdes da minha mãe. Ela sonha em ser maquilhadora ou estilista. O quarto dela está cheio de revistas de moda e cosméticos. Tudo bem, sorrio, mas nada muito chamativo. Ela grita de alegria e senta-se à minha frente com os seus pincéis. Ruth sai do quarto e ouço-a a conversar com Cole na cozinha. As vozes deles são calorosas, familiares. Em 5 anos, aprendi a distinguir as suas entonações. Quando a Ruth está cansada depois de um turno no hospital, quando o Cole está preocupado com o trabalho, quando ambos estão felizes. A Clara aplica cuidadosamente a sombra nas minhas pálpebras, mordendo o lábio de concentração. Lembras-te de quando nos conhecemos? Pergunta ela de repente. Sim, respondo. Tu e o George estavam no corredor e olhavam para mim como se eu fosse uma alienígena. Ela ri. Tu parecias mesmo uma alienígena, tão silenciosa, pálida, eu tinha medo de falar contigo. Que agora não tens medo? Agora és minha irmã, diz ela simplesmente. Claro que não tenho medo, mesmo quando estás zangada e me pedes para desligar a música. Eu sorrio. Na verdade, a Clara gosta de ouvir música à noite, muito alta. Discutimos por causa disso quase todas as semanas. Mas são discussões normais, de irmãs. Há 5 anos, eu não poderia imaginar que seria assim, que eu sentiria alguma coisa, que eu sorriria, riria, discutiria, choraria, como uma pessoa normal. O primeiro ano foi o mais difícil. A minha mãe vinha regularmente, uma vez por semana, às vezes 2 vezes. Sentava-se na sala, contava sobre o seu trabalho, sobre o apartamento, sobre a vida. Tentava conversar comigo, mas as conversas não fluíam. Eu respondia com monossílabos, olhava para o chão, contava os minutos até ela ir embora. A doutora Marrow dizia que isso era normal, que eu precisava de tempo para aprender a confiar novamente, que o trauma não desaparece em poucos meses. Fui ao seu consultório durante 3 anos, 2 vezes por semana no início, depois 1 vez por semana, depois 1 vez a cada 2 semanas. Conversávamos sobre o meu pai, sobre como me sentia quando pensava nele, sobre a minha mãe, sobre o motivo pelo qual não consigo sentir nada por ela, sobre o medo de que tudo desmorone novamente. Aos poucos, comecei a descongelar. As emoções voltaram lentamente, com cautela, como se tivessem medo de me assustar. Primeiro, a tristeza. Eu chorava nas sessões com a doutora Marrow. Chorava à noite no travesseiro quando me lembrava do meu pai. Depois, raiva da minha mãe por ela me ter abandonado, por ela dar mais importância à sua vida do que a mim. Depois, medo de que ela me levasse, de que o tribunal decidisse o contrário, de que eu perdesse a minha nova casa. Mas o Cole e a Ruth estavam ao meu lado,
Sempre, quando eu chorava de noite, Ruth entrava e sentava-se comigo, acariciava as minhas costas, sem dizer nada. Quando eu ficava zangada e gritava que odiava todos, Cole ouvia calmamente e depois dizia: Isso é normal. Ficar zangada é normal. Quando eu tinha medo, eles me abraçavam e repetiam: Não vais a lugar nenhum, estamos aqui, sempre. George e Clara inicialmente mantiveram-se à distância. Eles não entendiam por que os pais me davam tanta atenção. Por que eu tinha o direito de chorar e gritar enquanto eles eram obrigados a ficar quietos e compreensivos? Eles estavam com ciúmes. Uma vez, George disse-me diretamente: Por que estás aqui? Por que não podes viver com a tua mãe? Eu tinha 13 anos, ele tinha 11. Estávamos na cozinha e ele olhava para mim com indignação. Porque ela não me quer, respondi honestamente. Ele ficou em silêncio, o seu rosto mudou. O quê? A minha mãe não me quer, repeti. Ela nunca me quis e agora está feliz por eu não estar lá. Depois disso, algo mudou. Ele ficou mais gentil, convidava-me para jogar videojogos, contava-me sobre a escola, defendia-me quando alguém me provocava por eu ser calada. A Clara também mudou. Começou a partilhar os seus segredos comigo, a pedir conselhos, a fazer-me desenhos. Agora eles são realmente meu irmão e minha irmã. Discutimos por ninharias. Quem fica muito tempo na casa de banho, quem comeu o último biscoito, quem se esqueceu de desligar a luz, mas também nos defendemos uns aos outros. George uma vez brigou na escola por causa de um rapaz que me chamou de estranha. Clara gritou com a amiga dela, que riu da minha mochila velha. 2 anos após a primeira audiência, houve uma segunda. O tribunal reviu o caso, ouviu os relatórios dos psicólogos, conversou com a minha mãe, com o Cole e a Ruth comigo. Fui chamada ao gabinete da juíza, uma senhora idosa de cabelos grisalhos e rosto severo. Amélia, disse ela, tens 13 anos, és adulta o suficiente para expressar a tua opinião. Com quem queres viver? Olhei para ela e sabia a resposta. Já sabia há muito tempo. Com o Cole e a Ruth, disse com firmeza. E a tua mãe? Perguntou a juíza. Não queres viver com ela? Não. Por quê? Fiquei pensativa. Por quê? Porque ela me abandonou. Porque ela nunca me quis de verdade. Porque agora, quando ela vem, vejo nos seus olhos o alívio de poder ir embora novamente. Porque ela se sente melhor sem mim do que comigo. Respondi simplesmente. A juíza concedeu a guarda total a Cole e Ruth. A minha mãe não contestou, até parecia aliviada. Após a audiência, ela veio até mim no corredor do tribunal. Estava bonita, novo corte de cabelo, maquilhagem, casaco novo. Ela sorria, mas o sorriso não chegava aos olhos. Ami, disse ela, quero que saiba que não estou zangada. Eu entendo. Você é feliz aqui e isso é o mais importante. Olhei para ela e não respondi nada. Eu virei te visitar de vez em quando, continuou ela. Se você não se importar, só para ver como você está. Ah, tudo bem, eu disse. Ela vinha. No início, uma vez a cada 2 semanas, depois uma vez por mês, depois com menos frequência ainda. Cada vez ela parecia melhor, mais feliz, mais livre. Contava sobre o novo emprego. Já não era faxineira, mas administradora de escritório. Sobre o novo apartamento, maior com varanda, sobre os novos hobbies, yoga, clube do livro. A vida dela florescia sem mim. Eu via isso, compreendia. E isso doía. Não era uma dor aguda, insuportável. Era apenas uma dor surda e constante, bem no fundo. A minha mãe é feliz sem mim. Ela nunca diria isso em voz alta, nunca admitiria nem mesmo para si mesma. Mas eu sei, a última vez que ela veio foi há 6 meses. Era o meu 16º aniversário. Ela chegou com um presente, uma caixa com um telemóvel novo e com um novo namorado. O nome dele era Ryan e ele trabalhava como gerente numa loja de artigos desportivos. Eles namoravam há muitos meses. A minha mãe apresentou-o, sorrindo amplamente. Ami, este é o Ryan. Ryan, esta é a minha filha Amélia. Ryan sorriu e estendeu a mão.
Ah, prazer em conhecê-la, Amélia. Apertei a mão dele e disse algo educado. Mas durante todo o tempo em que eles ficaram na sala, a minha mãe prestou mais atenção nele do que em mim. Tocava a mão dele, ria das piadas dele, olhava para ele com olhos apaixonados. Eu estava sentada ao lado e me sentia uma estranha, uma convidada no meu próprio aniversário. Depois de 1 hora, eles foram embora. A minha mãe me deu um beijo na bochecha e disse: Feliz aniversário, querida. Desculpe por não podermos ficar mais tempo. O Ryan tem um jantar marcado. Eu acenei com a cabeça e agradeci pelo presente. Observei-os a caminhar até ao carro, Ryan a abrir a porta para ela. Ela a sentar-se, sorrindo. Observei-os a partir. Ruth aproximou-se de mim e abraçou-me. Está tudo bem? Perguntou ela baixinho. Acenei com a cabeça, mas por dentro sentia-me amarga. Amarga e vazia. A minha mãe foi embora com o seu novo namorado. O jantar dele era mais importante do que o meu aniversário. Mas a Ruth estava aqui. O Cole estava aqui. O George e a Clara estavam aqui. Fizeram-me um bolo, deram-me presentes, cantaram parabéns a você. Esta era a minha verdadeira família. Agora a Clara afasta-se, observando o seu trabalho. Pronto, anuncia ela satisfeita. Olho-me no espelho. A maquilhagem é leve, natural. Um pouco de sombra, rímel, brilho labial. Pareço mais velha, quase adulta. És talentosa, digo sinceramente. Clara sorri. Cole espreita pela porta, sorri. As meninas estão prontas? Temos de sair daqui a 15 minutos. Quase, diz Clara, recolhendo os seus cosméticos. Cole aproxima-se de mim, coloca a mão no meu ombro. Ele envelheceu nos últimos 5 anos. Mais cabelos grisalhos na barba, rugas ao redor dos olhos, mas os olhos continuam bons, calorosos. Pareces adulta, Amy, diz ele baixinho. 16 anos, é difícil acreditar. Para mim também, digo eu. Ele olha para mim por um longo tempo, depois diz: Ah, estou orgulhoso de ti. Sabes disso, não sabes? Sinto um aperto no peito, não estou habituada a palavras assim, mas elas aquecem-me o coração. Obrigada, sussurro. Por quê? Ele sorri. Fizeste todo o trabalho, descongelaste e aprendeste a viver novamente. És forte, Amy. Não me sinto forte, sinto-me quebrada, colada, mas com rachaduras. Mas talvez essa seja a força, continuar a viver, mesmo quando estás quebrada. Estamos a ir para a escola. George está no banco da frente, a mexer no rádio. Clara e Ruth estão sentadas atrás comigo. Clara está a contar sobre algum drama na sua turma. Cole conduz calmamente, sorrindo às vezes para as palavras dela. Olho pela janela. Passamos pelo parque onde eu, o George e a Clara costumamos passear. Passamos pela escola onde estudo. Passamos pela cafetaria, onde a Ruth às vezes nos compra doces. Esta é a minha cidade, a minha casa. Não é o lugar onde nasci, mas onde cresci, onde fui acolhida. Quando chegamos à escola, vejo outros alunos, com vestidos e fatos festivos. Ouço risos, música, vejo o ginásio decorado através das grandes janelas. Divirta-se, diz Ruth, beijando-me na bochecha. E não se esqueça de tirar fotos, acrescenta Clara. Saio do carro e elas vão embora, acenando em despedida. Fico na calçada e olho para esta escola. 16 anos, 5 anos na nova família. Não estou totalmente inteira. As cicatrizes permaneceram, bem no fundo. Às vezes ainda sonho com o meu pai, com a casa vazia, com o abrigo. Ainda sinto um vazio quando penso na minha mãe, mas estou viva, estou aqui. E sei quem é a minha verdadeira família. Às vezes, família não é quem nos deu a luz, é quem ficou quando todos os outros foram embora. Dou um passo em direção à escola, depois outro e mais outro, e sigo em frente.